Após a declaração contundente do presidente americano Donald Trump de que há uma verdadeira fome na faixa de Gaza, contrariando a afirmação do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, de que não há fome, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que agora a Europa assume a responsabilidade de elaborar um plano de paz para a faixa de Gaza. Todas as negociações anteriores entre Israel e o Hamas fracassaram e os Estados Unidos da América retiraram seu grupo de negociação dessas conversas. No geral, agora estourou um verdadeiro escândalo internacional. Porque a Europa e até organizações israelenses de direitos humanos declararam que realmente há fome na faixa de Gaza e possivelmente até genocídio. Mas, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, garante que não há nenhuma fome terrível em Gaza. Mesmo assim, o Exército de Defesa de Israel acabou implementando pausas táticas nos combates para que a Organização das Nações Unidas pudesse levar ajuda humanitária para Gaza. E é nessa situação, enquanto a Europa prepara um plano de paz, que Trump concorda que há fome em Gaza. O próprio Netanyahu de repente liga para o ditador russo Vladimir Putin para discutir com ele a segurança no Oriente Médio. O passo de Netanyahu surpreendeu muitos, no mínimo. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 29 de julho. Vamos continuar falando sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e, claro, não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo? Então vamos por partes. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em seus comentários sobre a situação atual na faixa de Gaza, disse que considera o problema da fome real. Ao contrário das afirmações do primeiro-ministro de Israel, Trump divergiu nas avaliações sobre a situação humanitária na faixa de Gaza, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que no fim de semana disse que não há fome lá. Trump respondeu, abre aspas, lá realmente se trata de fome, eu vejo isso não pode ser falsificado. Portanto, vamos nos engajar mais. Os Estados Unidos da América pretendem estabelecer pontos de distribuição de alimentos na faixa de Gaza, com ótimas pessoas. O presidente dos Estados Unidos da América, que até agora culpava o Hamas pelos atrasos na entrega da ajuda internacional à população civil, reconheceu que Israel também é responsável por limitar o acesso à ajuda. Ele também, mais uma vez, pediu ao grupo Hamas que liberte os reféns israelenses que ainda estão sob seu poder para facilitar as negociações. Netanyahu ficou claramente insatisfeito com essa reação de Trump, sem falar na reação dos europeus, que estão até dispostos a reconhecer a Palestina. No entanto, ontem voltou a funcionar na faixa de Gaza uma pausa tática de 10 horas, que os militares israelenses pretendem conceder durante uma semana em algumas partes do enclave para a transferência de alimentos e ajuda humanitária. De acordo com o plano, as operações militares em Gaza devem ser interrompidas das 10 da manhã até às 20 horas no horário local. Em 3 áreas de Gaza, El Mawassi, na parte central de Deir el-Balah e na parte norte da cidade de Gaza, para permitir que a Organização das Nações Unidas e outras organizações entreguem alimentos e medicamentos à população. Curiosamente, enquanto Trump reconheceu a fome em Gaza, ele ainda foi cauteloso em suas palavras. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, foi mais direto e chamou a situação em Gaza de crise humanitária e uma catástrofe absoluta. Ele destacou que é urgente alcançar um cessar-fogo e libertar os reféns israelenses que ainda estão em cativeiro pelo Hamas. Starmer disse que o Reino Unido está trabalhando com a Jordânia para garantir a entrega direta de ajuda a Gaza. E é aqui que está o mais interessante. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, realizou hoje, 29 de julho, uma reunião de emergência do governo para discutir a situação em Gaza e o plano de paz proposto. Como ele está sob crescente pressão de seu próprio partido para reconhecer o Estado palestino, Starmer tomou uma medida atípica. Convocou o governo durante as férias de verão para discutir maneiras de fornecer mais ajuda humanitária a Gaza. Ademais, Reino Unido, França e Alemanha estão desenvolvendo um plano de paz após uma ligação entre seus líderes na semana passada. Starmer não revela detalhes dessa iniciativa de paz, mas no fim de semana ele a comparou a uma coalizão de dispostos. São esforços internacionais para apoiar a Ucrânia em caso de cessar-fogo na guerra com a Rússia. Um porta-voz de Starmer afirmou que ele discutirá esse plano com outros aliados internacionais e países do Oriente Médio. Keir Starmer está tentando assumir completamente a missão de paz relacionada à faixa de Gaza. Diante do alerta de que os moradores de Gaza correm risco de fome,
Cada vez mais deputados do Partido Trabalhista de Starmer querem que ele reconheça o Estado palestino para pressionar Israel. Até agora, Starmer rejeitou os planos de reconhecimento imediato do Estado palestino, afirmando que está focado em soluções práticas. Mas agora Starmer está assumindo a iniciativa de paz e já até apresentou seu plano de paz para Gaza a Donald Trump. Ontem, 28 de julho, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados. Mesmo assim, em Israel aceitaram essas pausas humanitárias nos combates e um representante da Organização das Nações Unidas, Fletcher, afirmou que medidas amplas e imediatas são necessárias agora. Em particular, ele pediu a Israel que acelere a emissão de permissões para a passagem de caminhões que levam cargas para Gaza. E então, de acordo com o GAGAT, que é o órgão militar israelense responsável por controlar a entrega de ajuda humanitária em Gaza. No domingo, a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais reuniram e distribuíram no enclave mais de 120 caminhões com ajuda humanitária. Mais 180 caminhões entraram em Gaza e aguardam distribuição. Além disso, centenas de outros ainda aguardam para serem carregados. Ao mesmo tempo, a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos afirma que Gaza precisa diariamente de 500 a 600 caminhões com ajuda humanitária. Além disso, aviões de carga chegaram na véspera. A Força Aérea da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos lançaram ajuda humanitária de paraquedas sobre o território da faixa de Gaza e foram lançadas 25 toneladas. Porém, isso não substitui nem resolve a entrega de alimentos por terra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, continua criticando duramente a Organização das Nações Unidas, afirmando que agora ela não tem mais desculpas para não fornecer ajuda aos palestinos. Ele rejeita a acusação de que Israel está deliberadamente causando fome entre os civis de Gaza, chamando isso de uma mentira flagrante. Citação: "Não há política de fome em Gaza e não há fome em Gaza." Ele afirmou que Israel assegurou o fornecimento da ajuda necessária exigida pelas leis internacionais. E afirmou que o Hamas rouba essa ajuda humanitária e depois acusa Israel de não fornecê-la. O Hamas nega que rouba a ajuda dos pontos de coleta. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que Israel deve decidir sobre as próximas medidas na faixa de Gaza no conflito com o grupo terrorista Hamas. Como disse o presidente dos Estados Unidos da América, ele não sabe o que acontecerá após o fracasso das negociações sobre o cessar-fogo e a libertação dos reféns, mas, mesmo assim, abre aspas, o Hamas não quer devolver os reféns, por isso Israel terá que tomar uma decisão importante. Aliás, as negociações fracassaram e Trump afirma que o Irã incentivou o Hamas a interrompê-las. Ao que tudo indica, o Reino Unido está liderando a criação de um plano de paz para a faixa de Gaza. É significativo que, apenas algumas semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos da América demonstrava otimismo quanto às perspectivas de um acordo entre Israel e o grupo Hamas, que permitiria encerrar a operação militar na faixa de Gaza. No entanto, em 24 de julho, o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, anunciou que os Estados Unidos da América retiraram a delegação do Catar após receberem a resposta do Hamas à proposta de um cessar-fogo de 60 dias. Witkoff acusou o grupo Hamas de, abre aspas, não coordenar suas ações e não agir de boa fé, e acrescentou que serão consideradas alternativas para trazer os reféns de volta para casa. Embora ele não tenha especificado as alternativas consideradas, os Estados Unidos da América parecem ter deixado as negociações permanentemente. Mas em toda essa situação, o próprio Benjamin Netanyahu agiu de forma bem estranha. Na noite de 28 de julho, soube-se da terceira conversa telefônica em 3 meses entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ditador Putin. Oficialmente, o lado russo informou que os líderes discutiram o Oriente Médio, em particular a violência interreligiosa na Síria e o programa nuclear do Irã. Destaca-se que, durante a conversa, Putin declarou apoio à integridade territorial da Síria e enfatizou seu descontentamento com a intervenção de Israel nos assuntos internos da Síria. A tese de Putin sobre a importância de apoiar a soberania e a integridade territorial da Síria provocou uma reação tão aguda e negativa na mídia israelense. Afinal, a Rússia, que já está travando uma guerra em grande escala contra a Ucrânia há 4 anos, não tem nenhum direito moral de fazer tais apelos. Putin, na verdade, deveria ficar calado, não se intrometer e nem mencionar integridade territorial, soberania ou interferência nos assuntos internos de outros países.
Esse careca miserável não tem direito moral de dizer isso. Quem ele pensa que é? Além disso, durante a conversa, Putin mais uma vez ofereceu sua mediação nas negociações sobre o programa nuclear iraniano. Após a operação dos Estados Unidos da América e Israel contra alvos militares e nucleares do Irã, o diálogo sobre o assunto foi interrompido. Putin afirma que vai retomar o papel de mediador negociador. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, por sua vez, publicou apenas uma breve nota sobre o fato dessa conversa telefônica. E lá indicaram que o tema da conversa foi o Irã. E aqui quero destacar que no início de julho a emissora israelense Kan informou que Israel está conduzindo negociações diplomáticas secretas com a Rússia sobre o Irã e a Síria. Afinal, o Estado judeu considera a Federação Russa como um possível canal para a desescalada com ambos os países. Durante as intensas negociações nucleares dos Estados Unidos da América em junho, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que Moscou está pronta para retirar urânio altamente enriquecido do Irã e convertê-lo em combustível nuclear civil. Isso poderia ser uma maneira de ajudar a reduzir as divergências entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear. Mas todas essas negociações secretas e semi-secretas de Netanyahu com Putin não agradam muito aos europeus, que parecem dispostos apenas a aumentar a pressão sobre Netanyahu. Por hora deixarei reticências. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso, se cuidem. Até mais. Legendas criadas por